Glória a Deus. Só da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria quando estamos na presença do Senhor Jesus, para louvar, bendizer ao seu santo nome. E se estamos aqui nessa noite, é porque aprove ao Senhor que estejamos para louvar, bendizer, exaltar o seu santo nome, reconhecer a sua soberania, reconhecer a sua graça sobre as nossas vidas, porque todo santo dia Ele tem derramado a sua graça em nossas vidas, tem nos dado condição de vencer mais um dia. Então por isso estamos aqui nessa noite, para glorificá-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade, amém? Gostaria de estar compartilhando com os amados irmãos o Salmo 23. Salmo 23, talvez para muitos aqui, se pedirmos para recitar esse salmo, recitaria esse salmo sem nem precisar abrir a Bíblia. Mas eu te convido nessa noite a abrir a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque a cada vez que nós abrimos, cada vez que nós a lemos, cada vez que nós meditamos nela, Deus tem algo de novo a falar aos nossos corações, amém? Glória a Deus. Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pasto verdejante, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, o amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, está aqui a tua palavra. Tu bem sabe da necessidade que eu tenho de cada vez mais da tua presença em mim. E hoje o Senhor sabe que eu preciso muito mais. Então me ajuda por bondade e misericórdia, Senhor, explanar a Tua palavra. Coloca, Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, Senhor Jesus Cristo, nos meus lábios, no meu coração. Fala a Tua igreja, Senhor Jesus Cristo, porque de mim mesmo eu não tenho o que falar, mas o Senhor tem o que falar para a Sua igreja. O Senhor tem bênção para o Seu povo. O Senhor tem misericórdia para o Seu povo. Então fala a Tua igreja, fala ao coração da Tua igreja por bondade e misericórdia. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus? Salmo 23, como já mencionei, é um salmo muito conhecido, a qual todos sabem. Mas o que nós vemos, o Salmo 23, ele já começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estava vendo e fazendo uma pesquisa rápida, e alguns estudiosos dizem que o Salmo 23 pode ter sido escrito por Davi no momento que ele estava cercado pelos seus inimigos. Então ele escreve esse salmo, pedindo essa ajuda, pedindo esse reforço ao Senhor, porque Davi, como os irmãos sabem, um homem segundo o coração de Deus. Em todo o tempo, Davi, ele estava recebendo livramento e direcionamento da parte do Senhor Jesus Cristo. E nesse Salmo 23, ele começa: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará, uma vez eu estava vendo sobre esse nada me faltará, a palavra, na verdade, desse Salmo, ele quer dizer: de nada eu tenho falta. Não é nada me faltará, porque se eu te perguntar nessa noite, está tudo bem? Nem tudo está tudo bem em nossas vidas, seja na parte financeira, ou na parte espiritual, na parte familiar, na parte profissional, sempre vai estar faltando uma coisa. Mas aquele que confia no Senhor, assim como a própria palavra de Deus diz, aquele que confia no Senhor, ele é como um monte de Sião, que ele não se abala e permanece para sempre. Por quê? Porque ele está confiando na promessa de Deus, ele está confiando na palavra de Cristo Jesus, ele está confiando que diante as circunstâncias, diante as suas faltas, Deus vai entrar com provisão, Deus vai entrar com a providência de que aquelas coisas que o está fazendo falta não vai fazer com que ele pare na sua caminhada.
E o interessante é que ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É de nada eu tenho falta, de nada eu vou sentir falta. Por quê? Porque a presença dele me supre as coisas que estão me faltando. A sua presença, a sua graça é que vai me suprir. Porque de nós sempre está faltando alguma coisa, sempre estamos precisando de alguma coisa, mas a presença do Espírito Santo, a presença do Cristo, a presença de Deus em nossas vidas, é que faz nos ter certeza, que mesmo diante das nossas faltas, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante daquilo que está nos afligindo todos os dias, nós temos condição de continuar a prosseguir. E Davi, ele escreve este salmo, e creio eu também, que mesmo neste momento de angústia, mesmo ele neste momento de aperto, ele começa a acreditar, a lembrar das promessas de Deus. Porque quando Davi, ele recebe a visita de Samuel, lá na sua casa, lá em Belém, lá no deserto, e Davi ele é ungido, Davi imediatamente ele não se torna rei, ele continua no pasto cuidando das ovelhas. Davi ele continua naquele mesmo serviço na qual ele estava, cuidando das ovelhas no deserto. Mas Davi recebe a bênção do Senhor, Davi é ungido do Senhor, e Davi ele espera o momento certo para ele reinar. Então ele começa a lembrar de quantas vezes o Senhor já tinha dado livramento a ele. Ele se lembra aqui nesse Salmo 23 de quantos livramentos ele já tinha recebido da parte do Senhor. Porque o que nós precisamos entender e perceber, que às vezes quando acontece uma situação nas nossas vidas, nós esquecemos da promessa a qual foi feita desde a fundação dos tempos, ou um pouquinho mais perto, desde quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E que promessa foi essa? Ele falou que não nos deixaria só, ele falou que estaria conosco até a consumação dos tempos. Então se ele falou que estaria conosco até a consumação dos tempos, em todo momento que você estiver passando por alguma tribulação, clame a Cristo. Em todo momento que você estiver passando por situação adversa, você tem que lembrar das promessas que Cristo te fez. Você tem que lembrar das promessas que Deus te fez desde quando te resgatou do lamaçal do pecado. Porque quem de nós aqui não estava perdido? Quem de nós aqui não estava à mercê já da perdição? Quem de nós aqui já não estava esquecido, lançado muitas vezes até fora do nosso convívio familiar, assim como eu estive um dia? Mas quando Ele nos chamou para uma vida de vitória. E que vitória é essa, meu irmão, que estou passando por luta hoje? Você está passando por luta hoje, mas assim como a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem logo pelo amanhecer, ela vem logo no arraiar do sol. Por quê? Porque Ele é a nossa luz, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e nós precisamos crer nisso, nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos colocar isso em prática, porque não é só acreditar, não é só ler a palavra, porque a Bíblia ela vai dizer assim, se nós meditarmos, e quando ela fala meditarmos, é nós pararmos e fazer uma comparação daquilo que você está acontecendo, daquilo que está te acontecendo nos dias de hoje, e nas promessas de Cristo em sua vida. Aí você vai entender de que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E Davi, ele continua, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Porque há momentos de nossas vidas que nós precisamos clamar: Espírito Santo, me ajuda a caminhar sobre as águas tranquilas. Porque nesse momento eu estou passando por dificuldade, nesse momento estou passando por tribulação, nesse momento estou passando por enfermidade, neste momento estou passando por uma falta de emprego, neste momento estou passando por algo que está afligindo a minha alma. E Davi, ele faz essa oração, Davi, ele faz esse clamor: me leva às águas tranquilas. Ele está pedindo: cessa as minhas dores, acalma minhas tempestades, cuida do meu íntimo, Senhor. E o interessante de que Davi, nesse primeiro momento, nesses primeiros versículos, Davi, ele está se colocando aqui como uma ovelha que está cercada, uma ovelha que está afligida,
Uma ovelha que está precisando do cuidado do seu pastor. Uma ovelha que está precisando de que o seu pastor venha o resgatar. E quem é esse pastor? Ele, o Cristo. Ele é o nosso bom pastor. É Ele que deu a vida pelas suas ovelhas, por você. Essa ovelha é eu e é você nessa noite. Se você está aqui nessa noite é porque Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário pela sua vida, pela minha vida. Mesmo quando todos diziam que não ia dar certo, mesmo quando todos olhavam para nós e falaram: aqui não tem mais jeito, acabou. Mas perante esse salmo, perante essa oração de Davi, nós possamos entender e compreender que Deus, por sua bondade e misericórdia, quando nós clamamos, quando nós nos colocamos diante dEle, como alguém que está necessitado, precisado da sua misericórdia, da sua mão potente, Ele vem e nos resgata, Ele vem e nos livra, Ele vem e entra com o recurso a qual nós estamos precisando. A maior dificuldade de nós hoje crentes é estarmos colocando em prática as promessas a qual Deus já fez para nossas vidas. Não é a qual Ele vai fazer, não, é a que Ele já fez. E a palavra dele vai dizer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás e que se arrependa. Ele não se arrepende. O que Ele fez, o que Ele prometeu, Ele garante até o fim. Eu posso até desistir, eu posso até negar o nome de Cristo, eu posso até retroceder o meu chamado, mas Ele continua ali firme, fiel, só aguardando o momento de você levantar a mão de novo e falar assim: Senhor, eu aceito as tuas propostas em minha vida. Eu aceito o teu chamado para a minha vida. Eu aceito o teu chamado para o meu casamento. Eu aceito o teu chamado para o meu trabalho. Eu aceito o teu chamado para o meu ministério. Eu aceito o teu chamado para o meu trabalho. Ele só está esperando este momento, para da mesma forma que Ele fez com Davi, Ele fazer conosco também. Porque talvez quando nós falamos Davi segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, talvez nós pensamos que era um homem santíssimo. Não, pecador, assim como eu e você. Mas Davi, a diferença de Davi era o quê? De quando Davi estava em pecado, e quando Davi caía em pecado, quando Davi se deixava ser levado pelo pecado, ele pedia: Senhor, retira de mim tudo, até o meu reino, mas não tire de mim a tua presença. Não afaste de mim a presença do teu Espírito Santo. Não afaste de mim a tua proposta. Não afaste de mim a tua aliança. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Ele fez uma aliança com o seu povo e vai até o fim. Ele fez uma aliança contigo, meu irmão, minha irmã, e essa aliança ninguém pode quebrar. E Davi, ele faz essa oração, ele faz esse pedido, e ele continua aqui no 3 dizendo: refrigera a minha alma. É uma palavra muito forte. Se nós pararmos para analisar, refrigera a minha alma, ele está falando de alguém que está aflito. Está falando aqui de alguém que estava sem saber mais o que fazer da sua vida. Está falando aqui de alguém que estava sentindo a dor na sua alma. E ele fala: refrigera a minha alma. Ele está falando: me socorre, porque eu estou a ponto de não aguentar mais. Ele está falando: eu estou a ponto de desistir. Porque quantos momentos eu e você não já passou por este momento? Teve um momento que eu falei: Senhor, literalmente eu falei: se o Senhor não agir agora, eu vou desistir. Se o Senhor não entrar com providência, eu estou parando. Porque eu sou tão falho, Senhor, eu sou tão fraco, e eu preciso da tua intervenção neste momento. Porque você precisa ter intimidade com o seu Deus para falar com Ele das suas fraquezas, das suas limitações. Tem muita gente desistindo do seu casamento, do seu ministério, do seu trabalho, do seu chamado, porque está esquecendo de ter intimidade com Deus, de falar das suas fraquezas, de falar dos seus medos, de falar daquilo de que realmente está acontecendo dentro de você. E nós vemos muitas pessoas desistindo, se suicidando, deixando para trás um chamado, uma vida bela, deixando para trás uma carreira brilhante. E nós muitas das vezes paramos e pensando: poxa, mas fulano não era um profissional nato? Não era uma pessoa estudada, conhecida nas letras? E por que aconteceu isso? Porque está faltando intimidade com Deus.
Porque muitas das vezes nós estamos deixando de ter intimidade com Deus para ter intimidade com o mundo. E Davi, nesse momento de aflição, ele clama a Deus, ele fala a verdade, ele fala: refrigera a minha alma, eu estou com minha alma queimando, eu estou com minha alma a ponto de desistir, eu estou com minha alma problemática, e eu preciso que o Senhor entre com a intervenção neste momento. E o mais interessante de tudo, é que ele continua com tanta confiança em Cristo Jesus, ele continua com tanta confiança em Deus, ele continua confiando tanto no seu chamado, ele continua acreditando tanto na promessa, que no 3 ele vai dizer, no 4 ele vai dizer: ainda, depois de tudo isso, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ainda que eu estivesse, Senhor Jesus Cristo, ao fio da espada, ainda que neste momento eu visse a minha vida passar por um fio, ainda que neste momento, Senhor, eu estou vendo a minha vida a ponto de ser ceifada, Ele está dizendo que Ele continua ainda confiando nele, porque a confiança em Deus não é quando você vê o sinal de uma nuvem que vai chover, não é de quando você vê um sinal de que alguém vai te abençoar com aquilo que você está precisando, é de quando você olha para todo canto e diz: realmente chegou o fim de linha, e eu preciso descer dessa vida. Mas mesmo assim você fala: mesmo que eu venha descer, mesmo que eu venha cair, mesmo que eu venha parar, mesmo que meu ar venha ser cessado, eu continuo confiando em Ti, eu continuo aguardando em Ti, eu continuo crendo na Tua promessa. E essa é a diferença do crente que quer receber vitória. É confiar em Deus no seu último suspiro, é acreditar em Deus nas suas últimas, você não tem mais cartada para dar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela deu todas as cartadas que ela tinha. Quando ela não tinha mais nada para dar, ela falou: não me resta mais nada, a não ser tocar na orla daquele homem que está passando. E eu sei que se eu tocar nas vestes deles, eu serei curada. Percebe que muitas das vezes, é que nós estamos fazendo muitas das vezes da nossa vida no dia de hoje. Nós estamos dando cartada para tudo que é lado, dando tiro para tudo que é lado, e esquecendo apenas de uma comunicação, esquecendo apenas de uma intimidade com o seu Deus, com o seu Pai, com aquele que te chamou, com aquele que diz: vai, que eu sou contigo, como aquele que diz: vem, que eu já estou te aguardando, como aquele que diz: vem, porque eu estou no controle de todas as coisas. E o que nos falta é isso, é continuar acreditando, é continuar crendo, assim como Davi, neste momento de angústia, neste momento de aperto, neste momento na qual ele pensou de que tudo ia dar certo, ele creu de que no momento certo Deus ia entrar com a provisão. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aleluia, não temeria mal algum. Por quê? Porque Tu, Senhor, estás comigo. E aquele que está em Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está em Deus, ele não teme ao mal, ele não deve temer as lutas, as adversidades. Por quê? Porque Cristo está com você. Por quê? Porque Cristo está com você é o suficiente. Deus estando com você, Cristo estando com você é o suficiente para você bater no peito e dizer: eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Cristo está comigo. Por quê? Porque você é bom, porque você é letrado, porque você tem um bom salário, porque você tem um bom emprego, porque você é de influência? Não, porque Cristo está comigo, e Ele estando contigo, tudo dará certo, tudo acontecerá no seu tempo. O que nós devemos fazer é ter paciência, esperar no Senhor, clamar ao Senhor, pede ao Senhor, invoque ao Senhor, suspire a sua vida pelo Senhor, entregue teu casamento
a tua casa, teu trabalho, todos os teus projetos na mão dele. E tudo que está precisando de um conserto, já estará consertado. E tudo que precisar de um ajuste, estará ajustado. Porque ele nos deu a condição de escolha. Ele nos deu o livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio, eu só não posso escolher viver sem ele. Essa é a questão de nós como ser humano. Eu tenho um livre-arbítrio, mas dentro desse livre-arbítrio, aleluia, eu não posso escolher viver sem ele. Por quê? Porque senão essas bênçãos não me alcançam. Por quê? Porque se eu decidir viver sem ele, nos meus momentos de aflições, como eu poderei clamar? Como eu poderei invocar o santo nome dele? Como eu poderei dizer, perante a morte, perante o fio da espada, perante as tribulações, eu não temerei mal algum? Como? Porque quem é o homem sem Deus? Davi estava no deserto, depois de ser ungido, e a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo de Deus era com ele. Eu preguei lá na terça-feira, na igreja quadrangular, e eu fiz uma pergunta, uma pergunta também me veio. O que é mais valioso? Um homem no deserto, cuidando de ovelhas, com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus, ou um homem num palácio, vivendo suas glórias, e a presença do Espírito Santo a presença de Deus já tinha saído da vida de Saul? Faz tempo. Tem muita gente vivendo nesse contexto. Sua vida boa, sua vida tranquila, está tudo indo bem, as mil maravilhas. Porém ele está esquecendo de se atentar para um detalhe fundamental para a sua vida futura e até presente também. A presença do Espírito Santo, a presença de Deus. E Davi, ele se coloca nessa condição de um homem segundo o coração de Deus, porque ele, apesar dele receber o seu reinado, apesar dele receber as suas vitórias, ele não queria viver nem ficar sem a presença de Deus. Ele não queria perder a aliança a qual Deus já tinha feito com ele. Ele não queria perder a unção a qual já tinha sido derramada em sua vida. E nós precisamos dar valor a essa unção que já foi derramada sobre as nossas vidas, a essa palavra de vitória que já foi derramada, declarada sobre a minha vida, sobre a tua vida. Porque diante das tribulações, diante das perseguições, quem de nós não pensamos, ou já pensamos em desistir, em abandonar, pular do barco, chutar o pau da barraca, como nós falamos? Eu já contei aqui uma vez, um dia quando a minha vida chegou praticamente ao fim, porque quando eu cheguei naquele estágio, só me veio uma coisa na minha mente: retornarei para a Bahia, retornarei para a casa da minha mãe, dentro de um caixão. Então aqui cessa tudo. E eu falei, aqui agora acabou. Mas quando eu falei isso para mim, na situação na qual eu estava, Cristo falou, não, tem um ponto de segmento. E quando Ele entrou com a sua provisão naquele momento, me deu aquele livramento de morte, eu fiz um pedido para Ele. Eu falei, se o Senhor me der a condição de eu retornar para a Bahia, eu recomeçarei a minha vida do zero. Buscarei tudo aquilo que eu perdi e continuarei. E para voltar não foi fácil, porque eu pedi demissão da empresa que eu estava para vir embora, e o patrão ele não pagou o meu salário. Na época ele me deu R$400, que simplesmente deu para me pagar a passagem. E eu vim de São Paulo até aqui, apenas com a passagem. No meio do caminho eu já não aguentava mais de fome, e eu mandei uma mensagem para um ex-patrão meu em Valença. Falei, cara, bote alguma coisa aí na conta para mim, que eu estou vindo de São Paulo só com uma passagem. Eu não aguento mais de fome, dentro do ônibus. E ele não me respondeu, e eu vindo. Um pessoal, uma senhora e um senhor, vendo que todo mundo descia nas paradas e eu nunca descia. Eu ficava no meu cantinho, a descer para quê? Para aumentar mais a fome, ver os outros merendando, eu continuava lá. E eles assim meio desajeitados me ofereceram uma banana com a farinha seca, e eu comi como o maior prato da minha vida, porque eu estava com fome. Mas eu falei, eu vou voltar.
E eu vim de São Paulo nessa situação. Quando eu cheguei no ponto de apoio, que eu corri no caixa, ele tinha depositado na época R$ 100 para mim. Eu corri, paguei uma quentinha, comi ali sentado no passeio mesmo, nem me importei o tanto de gente que estava no ponto de apoio. Sentei no chão e comi. Me levantei, enxuguei as lágrimas e falei, agora eu vou recomeçar. E hoje, para a honra e para a glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, eu estou aqui com a minha família. Porque Cristo me deu essa condição. E eu agarrei a essa condição. Por isso quando eu falo hoje, por isso que quando eu me coloco em certas situações, é porque eu sei de onde eu vim. Eu sei até o ponto que Satanás ele me levou para acessar a minha vida. Porque é isso que ele faz. Ele maqueia, ele enfeita todo o nosso ambiente, coloca luzes, para quê? Para que você se afaste da verdadeira luz. E assim você se afastando da verdadeira luz, uma palavra de Deus diz, ele está ao nosso derredor. Saiu da presença dele, saiu da verdadeira luz, você cai aonde? No mundo? Não. Cai na presença dele, porque a palavra de Deus vai dizer que ele está ao nosso derredor, buscando que possa tragar. Então, diante das circunstâncias, meus irmãos, não saia da presença dele, não saia da verdadeira luz. Caiu, peça força a ele para levantar. Está triste, peça ânimo a ele. Está com dificuldade, Senhor, estou com dificuldade, preciso do Senhor. Está com alguma dificuldade, alguma coisa te tentando, fala com ele. Fala das tuas emoções para ele. O problema é que nós queremos resolver as nossas emoções com nós mesmos, e nós não conseguimos. Nós entramos em parafuso quando tentamos resolver as nossas emoções com nós mesmos. Porque se você mesmo não conseguir se entender, quem te entenderá? Somente Cristo. Mas ele só vai fazer isso quando eu me coloco à disposição, porque ele vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Se irei só contigo? Não. Contigo e tua família. Porque esse é o propósito de Cristo, união. Juntar a família. Aí talvez você possa dizer, mas eu não sou casado. Olha a sua família aqui. Lembra de Cristo? Quem é? Sua mãe está aí? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Os meus irmãos aqui, a minha mãe aqui, os meus pais aqui. Entende qual é o propósito de Cristo? E Davi, ele entende esse propósito de Deus. Ele entende essa aliança de Deus para com a sua vida. Davi, ele entende que essa aliança que Deus fez com ele, Davi entende que esse propósito que Deus fez com ele, lá no deserto, era uma aliança, era um propósito para a vida inteira. Ele viria a pecar? Viria. Ele viria a cair? Viria. Mas a aliança de Deus permanece. Todas as vezes que ele se colocar à disposição e falar, pequei. Assim como Davi, ele fala, pequei, Senhor, somente contra ti eu pequei. Ele vai dizer, olha, Senhor, eu não quero nem saber para a minha reputação. Eu nem quero saber o que é que vão dizer do meu reinado. Eu sei que eu pequei contra ti. Eu sei que eu falhei contigo. Por quê? Porque foi o Senhor que foi me resgatar lá no deserto. Por quê? Porque foi o Senhor que mandou a minha família parar e me aguardar enquanto eu voltava do deserto, para o Senhor me abençoar. É você entender que aquele que te chamou não foi um chamado apenas momentâneo, no calor da emoção, no dia que você estava bonzinho, no dia que você estava podendo fazer as coisas. Não, Ele te chamou até mesmo para os dias de que você não quer fazer nada. Ele te chamou para aqueles dias de que você não quer nem levantar da cama. Ele te chamou mesmo naqueles dias que você não quer nem vir para a igreja. Ele te chamou também nesses dias, porque é Ele quem te fortalece, é Ele que te anima, é Ele que enxerta o Espírito Santo na sua vida para você prosseguir, para você mesmo sabendo que alguma coisa na tua vida está dando errado, continua confiando em Ti, Jesus. Continua confiando em Ti, meu Deus. Continua acreditando nas Tuas propostas, na Tua aliança, no Teu poder, na Tua graça, na Tua bondade. E eu sei que no Seu tempo, na Sua hora, o Senhor vai se levantar em meu favor. Eu sei que no Seu tempo, na Sua hora, o Senhor vai se manifestar em relação à minha causa. Mas até Ele não se manifestar, continue. Aguarde, espere, tenha paciência, busque nele força onde você não tem.
Fale com Ele das suas impossibilidades. O que é que está te afligindo? Assim como Davi, faz essa oração. Faça essa oração a Ele. E nós vamos perceber que a partir aqui do versículo 5 até o 6, que é o último do verso, né? Que não tem versículo, são versos, salmos. Davi já está falando como alguém que já está sobre a proteção de Deus, no lugar seguro, no lugar na qual agora ele vai ver, e os inimigos também vai perceber o poder de Deus na vida dele, porque ele começa o 5 dizendo: prepara uma mesa, aleluia, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele agora já está falando como alguém que já está no santuário, num lugar seguro, num lugar guardado, num lugar de vitória, porque é assim que Deus faz para aqueles que confiam. No momento na qual Davi estava pensando: estou com minha alma afligida, estou perto a ser sucumbido, estou perto a ser morto, estou passando pelo vale, mas agora ele já está falando: prepara uma mesa. Por quê? A mesa está dizendo aqui que agora é hora de vitória, é hora de cantar vitória, é hora de mostrar o quão Deus foi misericordioso para com a vida dele. É hora de mostrar para os meus inimigos, para os teus inimigos, o quanto Deus tem sido misericordioso para com as tuas vidas. Porque muitas das vezes as pessoas, os nossos vizinhos, o mundo aí fora, vê você passando por alguma situação adversa, por alguma enfermidade, por uma falta de emprego, por algum problema familiar, e a primeira palavra que vem é: não diz que é crente? Não vai para a igreja todo dia, não perde um culto? Não só anda com a Bíblia debaixo do braço? Não só anda falando desse Deus? Porque imaginam-se de que aquele que está em Cristo Jesus não passa por aflição. Os discípulos estavam com Cristo, Cristo estava com os discípulos no barco, dormindo, e nem isso impediu de uma tempestade vir sobre aquele barco. Ele estava no barco ou não estava? Ele estava ali, mas basta apenas uma palavra dele, basta apenas uma ordem dele, tudo irá para o lugar. E todos aqueles que te julgam, que te julgarem pela tua situação momentânea, vai ver o teu futuro, vai ver a glória, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus sendo resplandecida na tua vida. Aí vai entender que, porque mesmo você passando por dificuldade, mesmo você passando por tribulação, mesmo você passando por falta das coisas, você continua indo para a igreja. Aí eles vão perceber que mesmo você tendo suas faltas, suas perseguições, suas aflições, você continua dizendo: o meu Redentor, Ele vive, o meu Redentor, Ele reina. Basta apenas que você esteja na presença dEle. Basta que apenas você esteja aguardando sempre o mover de Deus, o mover do Espírito Santo. Porque no momento certo, Ele irá intervir na tua causa. O que eu preciso fazer, irmão juvenil? Ter paciência. E é tão difícil ter paciência, porque quando a gente pede paciência, quando o pastor pregou aqui a semana passada, que quando ele pedia paciência, ele ia para as compras, né? E é verdade, e realmente é verdade. Quando nós pedimos paciência ao Senhor, algumas coisas que nos incomodam, Cristo nos apresenta. Porque é bem fácil eu dizer que eu tenho paciência quando nada me incomoda. É muito fácil eu dizer que eu tenho paciência quando nada está me incomodando. Eu sou paciente. Mas e aquela coisa que realmente te incomoda? E aquela coisa que realmente te tira do sério? Eu tenho andado, a minha esposa me reclama, que fala que eu reclamo muito no trânsito. E as minhas orações nos últimos dias, eu tenho orado e pedido: Senhor, me faz dirigir como se fosse o Senhor na rua. Ter paciência. Porque as pessoas estão o tempo todo te afrontando, testando a tua paciência. E você tem que entender que nesse percurso que nós fazemos, do nosso dia a dia,
Cristo está moldando a nossa paciência, nos fazendo lidar com pessoas com pensamentos totalmente diferentes dos nossos, com atitude totalmente que faz ou que fala ao contrário de nós. E nós precisamos ter essa paciência, porque essa paciência que nós temos não vem de nós, é a presença do Espírito Santo nos moldando a cada dia, nos ensinando de que nós precisamos ser luz, nos ensinando que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós precisamos fazer a diferença, nos ensinando que a cada passo que nós damos, cada afronta que nós sentimos, ou que nós enfrentamos, nós precisamos dizer: o meu Redentor vive em mim, não vive lá no mundo, vive em mim, porque Ele deixou o seu Espírito. Cristo, ao subir, Ele deixou o seu Espírito, não mais para viver entre nós, mas para viver em nós, para viver em você. Lembra de que o Espírito Santo agora, ele não vive com você, ele vive em você. E você precisa entender isso nas afrontas da vida. E eu creio que Deus está cada vez mais, a cada dia mais me moldando, me ensinando como prosseguir, como está colocando a minha vida diante do seu altar, mesmo diante das minhas fraquezas, das minhas limitações. Que pensa você que a presença de Deus te deixa ilimitado? Não, você continua limitado. Você continua dependente totalmente dEle. Porque Davi, quando pensou que estava tudo bem, não vou para a guerra hoje, vou ficar em casa, está tudo certinho, ele caiu. Quando ele ia para a guerra, ele consultava: posso? Deus falava: vai, que a vitória é certa. A vitória era certa. Falava: não, não vai agora não, aguarde. Ele aguardava. Mas no dia que ele se achou autossuficiente, ele ficou em casa, de boa, tranquilo. E todas as vezes que nós nos achamos autossuficientes para ficar no nosso conforto, na nossa tranquilidade, nós estamos deixando de vigiar, nós estamos de estar sendo vigilante. E muitas das vezes é esses momentos que o nosso arco inimigo lança aquela seta, a qual nós não estamos nem esperando, por falta de vigilância. Então o que nós devemos fazer a cada dia? Me ensina a vigiar, Senhor. Me ensina a guardar a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Para todas as vezes que vier uma afronta, toda vez que vier uma situação que me tira do sério, eu apenas interceder pela Tua presença, assim como Davi fez. Porque Davi, quando ele clama, e agora no 5, quando ele vai dizer: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ele está falando: agora vocês vão ver quem é Deus na minha vida. Agora vocês vão ver que todo aquele meu medo, todas aquelas minhas aflições, já não vai mais me incomodar, já não irão mais me incomodar, já não mais me farão querer desistir. Aquelas minhas aflições que eu estava pensando que era o meu fim, agora não é mais. Porque diante de uma mesa é colocado tudo em pratos limpos. Diante de uma mesa você vai celebrar a sua vitória. Diante de uma mesa, perante os seus inimigos, você vai apresentar o Deus que te fortalece todas as manhãs, te dando condição para vencer mais um dia. E o 6 ele vai finalizar dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por um dia, por uma semana, por um ano, para todo sempre. Esse é o Cristo que nós servimos, esse é o Deus que nós servimos. Ele te dá vitória não apenas por um momento, Ele te dá vitória não apenas por um dia, Ele te dá vitória não apenas por aquele estágio, não, Ele te dá vitória para todo sempre. Para quê? Para você habitar com Ele, para você estar com Ele, para você fazer morada com Ele, para você se juntar com Ele, para você estar glorificando com Ele, para você poder dizer: valeu a pena todo aquele processo, valeu a pena tudo aquilo que eu passei. Por quê? Porque agora eu estou com o meu Senhor. Por quê? Porque agora eu estou diante daquele que me chamou e garantiu essa aliança até o fim. Aleluia.
Então continue confiando, meu querido. Continue acreditando. E para a gente fechar, eu gostaria de ler aqui só o primeiro, o verso 3 do capítulo 25. Que ele vai dizer assim: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Ele está falando, olha, aqueles que confiam em ti, Deus, aqueles que confiam em ti, Senhor, aqueles que confiam em ti, Espírito Santo, jamais será confundido, jamais será derrotado, jamais perderá uma batalha. Ele está dizendo, aqueles que confiam, que esperam em ti, jamais perderá a sua luta. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo é contigo. E nós precisamos apenas crer nessa palavra. Eu preciso de muito mais? Não, porque o que faltava de ser feito, Deus, através de Cristo Jesus, fez. Foi pagar um preço na qual eu e você não tinha condição de pagar. O que tinha que ser feito, Deus, através de Cristo Jesus, fez. Foi o que? Morrer na cruz do Calvário. Ele não foi morto, ele se deixou ser morto, ele se levou. A palavra dele vai dizer que ele, como um cordeiro mudo, como se vai para o matadouro, sabendo da sua morte, sabendo que a sua morte era certa, mas ele foi calado. Por quê? Porque ele sabia que Juvenil não aguentaria aquilo. Por quê? Porque ele saberia que o irmão Edivaldo não aguentaria aquilo. Porque ele saberia que você não aguentaria aquilo. Então ele falou, eu vou no seu lugar. E ele falou, eu vou no seu lugar, Odaí. Ele falou, eu vou no seu lugar, pastor Daniel. Ele falou, eu vou no seu lugar, pastor Valdério. Ele falou, eu vou. Por quê? Porque eu sei que vocês não aguentam, eu sei que vocês não suportam, e eu suportarei por vocês. E o que eu preciso fazer lá adiante, Senhor? Apenas continuar confiando, apenas continuar acreditando, apenas continuar crendo na minha palavra, apenas continuar crendo de que eu ressuscitei ao terceiro dia e viverei para a eternidade e voltarei para buscar a minha igreja, aleluia. É nisso que nós precisamos crer, é nisso que nós precisamos confiar. Mas infelizmente, muitas das vezes a gente damos crédito mais às nossas lutas, mais às nossas dificuldades, porque elas parecem não ter fim. Mas como eu falei para vocês, quando eu retornei, as coisas não mudaram da noite para o dia. Quando eu retornei, quanto mais eu orava, quanto mais eu vinha para a igreja, as coisas ficavam pior. E eu falava para ele, Senhor, eu vou desistir. Por quê? Porque quanto mais eu estou orando, quanto mais eu estou participando da campanha, que tinha campanha que acontecia nas sextas-feiras, as coisas estão ficando pior para mim. Aí ele me fazia lembrar do meu momento lá em Sorocaba e do pedido que eu fiz para ele ao regressar. E sabe qual era a minha tática? Para mim não me lançar ao chão, nem as pessoas me verem, mangar de mim. Todas as vezes que eu queria chorar, falar com Deus, eu entrava para dentro do banheiro, ligava a água, e lá eu chorava, desabafava, falava com ele. E quando eu saía do banheiro, eu sairia como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque a presença dele me renovava. Por quê? Porque quando você clama nos seus momentos de dificuldade, ele vem com unção e graça, mostrando de que ele é com você, que o teu problema, a tua situação é passageira, mas a vitória é certa. Basta você confiar, basta você acreditar, basta você esperar. E num belo dia, como se acende e apaga uma luz, todo o meu cativeiro foi mudado para a honra e glória de Cristo Jesus. E assim acontecerá com todos nós, quando nós nos colocamos diante da presença dEle. E assim acontecerá com todos os problemas que nós colocarmos diante dEle. Não chore para quem não pode resolver teus problemas. Não vá contar seus problemas, porque hoje virou moda contar os nossos problemas nos Facebooks da vida, nos WhatsApps da vida, nos grupos da vida, sem saber de que aqueles grupos, aqueles meios de comunicação, apenas só quer espalhar o teu problema.
Mas aquele que pode resolver teu problema, Ele não espalha, Ele ajunta todos os teus cacos e te entrega a bênção. E Ele está aqui nessa noite para te abençoar, se você crer, se você acreditar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Aleluia. Comece a falar com Cristo nessa noite, comece a falar com Ele, ore a Ele. Ele está aqui nessa noite para te abençoar. Ele está aqui nessa noite para ouvir os teus pedidos, as tuas lamentações, as tuas queixas. Louvado seja o teu santo nome, Jesus, Deus de poder, Deus de glória, Deus de majestade. Aqui está a tua igreja, Senhor Jesus Cristo, buscando, clamando pelo teu santo sangue, clamando pelas tuas misericórdias, clamando, Senhor Jesus Cristo, pela tua bondade, assim, Senhor, como Israel clamava a ti. Lembra, Senhor, da aliança, lembra, Senhor, das tuas promessas. E o Senhor lá no deserto lembrou da aliança que o Senhor tinha com o teu povo. O Senhor lembrou das promessas que o Senhor tinha com Abraão. Aleluia. Lembra, Senhor, das promessas que o Senhor tem para com a tua igreja nos dias de hoje. Lembra, Senhor, das tuas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Manifesta a tua graça, manifesta o teu poder, nos dá força, Senhor, nos anima, meu Pai, por misericórdia. Aquele que estão desanimado, querendo parar, pensando que não tem mais jeito, o Senhor é a solução, o Senhor é a causa, o Senhor resolve toda a causa. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Oh, meu Deus e meu Pai que estás nos céus, manifesta nessa noite a tua vontade no meio da tua igreja. Lança por terra tudo aquilo que não provém de ti. Batiza a tua igreja, renova a aliança com o teu povo, Senhor, por misericórdia, meu Pai. Dá vitória à tua igreja, é o que eu te peço e te louvo e te agradeço em o nome do teu Filho Santo Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Podeis assentar em nome de Jesus, acreditando nessa palavra, acreditando que o nosso Redentor, Ele vive e reina para todo sempre. Amém?